Quinta-feira, 2 de julho de 2026. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando a primeira carta e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O assunto desta primeira semana é o ministério de Paulo em Corinto. E o tema para hoje, as cartas de Paulo aos Coríntios. Há diversos textos, tanto na primeira carta como na segunda carta, que explicam as razões por que Paulo escreveu aos Coríntios. Paulo estava em Éfeso quando escreveu a primeira carta. 1 Coríntios 16, 5-9. Membros da família de Cloe levaram-lhe a notícia de que as coisas não iam bem em Corinto, 1 Coríntios 1:11. Em 1 Coríntios, capítulos 1-6, o apóstolo aborda os problemas, tais como divisões, imoralidade sexual, ações judiciais entre irmãos e prostituição. Além disso, Paulo recebeu uma carta com perguntas específicas. 1 Coríntios 7:1. Sua resposta ocupa o espaço do capítulo 7 em diante. As perguntas estavam relacionadas a casamento, divórcio, celibato, alimentos sacrificados a ídolos, conduta no culto, uso dos dons espirituais e má compreensão sobre a ressurreição. A igreja de Corinto era problemática e imatura. Talvez sua igreja local tenha muitos problemas, ainda assim, a situação em Corinto era provavelmente pior. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é muito pertinente à nossa época. Afinal de contas, não enfrentamos nós até certo ponto alguns dos mesmos problemas em muitas de nossas igrejas hoje? Essa carta tem muito a nos dizer. É uma das mais ricas, instrutivas e poderosas de todas as suas cartas. Paulo pode ter escrito 3 ou 4 cartas aos Coríntios. Veja 2 Coríntios 10:9. Ele escreveu uma primeira carta antes de 1 Coríntios, mas essa carta se perdeu, 1 Coríntios 5:9. E antes de escrever 2 Coríntios, ele escreveu uma carta referida pelos estudiosos como carta severa, 2 Coríntios 2, 3, 4 e 9 e 2 Coríntios 7, 8. Alguns entendem que essa carta severa seja 1 Coríntios. Outros sugerem que seu conteúdo esteja preservado em 2 Coríntios, ao menos em parte. Em 2 Coríntios, percebemos que os cristãos de Corinto eram influenciados pela cultura ao redor. Eles valorizavam a competição, o poder e a riqueza, elementos que também podem desafiar a igreja de hoje. Em contrapartida, Paulo procurou formar uma cultura centrada em Cristo, um modo de enxergar o mundo pelas lentes do Evangelho. É essencial que nós também enxerguemos o mundo atual através das lentes do Evangelho, e isso para o nosso bem e para a nossa salvação. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39.
Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.